Paz do Senhor Jesus, irmãos. É uma alegria muito grande estarmos aqui para compartilhar a palavra de Deus, para trazer uma instrução nesse trabalho que está sendo feito sobre a importância do serviço ministerial na igreja. Muitas pessoas estão servindo a Deus e não têm ainda uma ideia real do que significa servir a Deus na igreja. Eu quero trazer uma direção para que possa também te proteger, te ajudar, porque muitas pessoas assumem funções e não têm a ideia do que isso realmente significa. Então Deus colocou no meu coração um texto bíblico para que eu possa instruir a vida de cada um de vocês e vocês realmente venham perceber a importância, a seriedade e a responsabilidade de servir a Deus no ministério da igreja. E o texto que eu separei está em Apocalipse capítulo 5, que eu vou ler do versículo 1 até o 10, para que você acompanhe comigo. Assim diz a palavra de Deus: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro e nem sequer olhar para ele. Eu chorava muito porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados sobre toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro dos 4 anciões havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o selo, de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o fizeste reis e sacerdotes, e reinarão para sempre. Aleluia, glória a Deus. Eu vejo aqui, quando nós estamos falando a respeito do livro, é algo tão extraordinário que a Bíblia diz que não podia nem sequer olhar para ele. E ele fala aqui sobre os 7 Espíritos de Deus. Então, antes que haja alguma dúvida no seu coração, a Bíblia, ela concorda em todas as suas informações. Se você ler em Isaías 11, 1 e 2, está dizendo: Porque brotará um rebento do trono de Jessé, e suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. Esses são os 7 Espíritos de Deus que estão sobre a face da terra. O Espírito Santo se manifesta sobre esses 7 poderes. Então, para que não haja confusão no seu coração, quando ele fala que são os 7 Espíritos de Deus. Mas vamos entrar aqui na mensagem. A Bíblia diz que Jesus nos comprou com teu sangue e nos constituiu reis e sacerdotes para o seu Deus e Pai. E é sobre esse assunto que eu quero trazer a importância do serviço ministerial. A palavra sacerdote significa, do latim sacerdo, significa sagrado, e otis significa representante, ou seja, nós que fomos comprados pelo sangue de Jesus, nos tornamos representantes sagrados de Deus nesta terra. Ou seja, você é um representante sagrado de Deus, santificado por Cristo, nosso Senhor, através do seu sangue. E qual é a função do sacerdote? O sacerdote, a função dele é oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. E não há nenhum sacrifício tão agradável a Deus do que uma oferta de um coração sincero, quebrantado, qual Deus jamais rejeitará. Ou seja, esta é a função do sacerdote: servir a Deus, está na terra a serviço de Deus.
E eu quero falar agora sobre rei. E a palavra rei aqui nós estamos falando de autoridade, ou seja, Deus constituiu você autoridade sobre a terra, ocupante de um trono real. E qual que é a função do rei? Aqui vem algo muito interessante. Existem várias formas de governo, mas o governo do reino de Deus é a monarquia, onde um rei governa. Então nós temos que deletar da nossa mente o estado democrático a respeito do reino de Deus, a qual todos nós podemos dar opinião para que seja mudado ou alterado alguma coisa. No reino de Deus não, meus irmãos. No reino de Deus existe a Constituição de Deus estabelecida, existe a lei de Deus estabelecida, e existe um rei que governa sobre reis, e ele nos constituiu esse reis, autoridades para fazer com que esta lei, esta palavra se cumpra e seja praticada dentro do reino de Deus. Interessante que o rei é uma forma de governo que o rei exerce a função de autoridade sem limite, de poder ou tempo. E o interessante é que não há eleição para o rei, o poder decorrente da hereditariedade. O rei, ele vem de maneira hereditária. Apenas integrantes da família real podem chegar ao cargo de rei. Ou seja, Jesus nos deu o poder de nos tornarmos filhos de Deus, pertencente à família real de Deus. Por isso nós somos constituídos como reis nessa terra. Autoridade constituída por Deus. Ou seja, eu e você nos tornamos um representante sagrado de Deus nessa terra, com autoridade e poder para exercer esta função. É algo extraordinário que Deus conquistou para nós. Então eu quero, através dessa passagem bíblica, trazer para as nossas vidas nos dias de hoje. O sacerdócio, queridos, hoje a nossa vida, ela é um sacerdote para com Deus. Muitas pessoas pensam que o sacerdote ele se limita à ação ministerial. Queridos, nós temos que entender que existem 5 ministérios constituídos por Deus, que Deus escolhe para que possa exercer essas funções na igreja, que é apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, para que possa edificar a igreja na palavra do Senhor. Mas tem também outros que são de socorro, que são de governo e alguns outros mais que Deus estabelece. Então todas as funções na igreja são estabelecidas por Deus e elas são diferentes de sacerdócio. Porque o nosso sacerdócio não está limitado à igreja. O sacerdote faz parte da nossa vida, integral na nossa vida. Amém? E eu quero começar a respeito do sacerdote do reinado e do reinado familiar, onde nós temos a esposa, o esposo, os filhos e os pais. Ou seja, esse é o primeiro sacerdócio que nós temos que exercer. É o primeiro reinado que nós temos que governar. O homem, a Bíblia diz que o homem é o sacerdote de Deus no seu lar. Daqui a pouco você vai entender por que isso é tão importante na função ministerial. Por isso que isso é tão importante para que a gente possa exercer qualquer serviço ministerial. Deus vê o homem como sacerdote, como cabeça da mulher e não cabeça da casa, como muitas pessoas pensam. Amém? O homem é o cabeça da mulher e Cristo é o cabeça do homem. Por quê? Porque Deus fez o homem e do homem fez a mulher. Isso está estabelecido por Deus. E nós, como reinado, como reis, rainhas, sacerdotes, sacerdotisas, temos que colocar isso em prática e temos que ensinar aquilo ao que é inerente à lei de Deus. Então o esposo ele tem que cuidar da esposa como Cristo cuida da igreja. Irmão, muitas pessoas têm tentado fazer trabalho ministerial com o seu casamento totalmente destruído. Nós não aconselhamos isso de forma alguma. Primeiro, a Bíblia diz que o homem deve governar bem a tua casa, deve ser marido de uma só mulher. Se ele não consegue governar a sua casa, ele governaria a igreja ou faria qualquer função na igreja com autoridade e poder. Então a primeira coisa que eu te aconselho, a primeira coisa que eu te ensino, homem, seja o sacerdote da sua casa,
para que você, através de Deus, com o Espírito Santo que habita em você, você comece a praticar o governo familiar, para que depois você possa ser usado com excelência no governo ministerial. E o homem é aquele que cuida da família, o homem é aquele que protege, o homem é aquele que dá segurança, o homem é aquele que dá instrução, é aquele que vai ser o reflexo para os filhos, porque muitas vezes nós falamos que, olha, parece com o pai, vê ele a mesma coisa com o pai. Quando nós olhávamos Jesus, Jesus dizia, eu faço o que eu vejo o pai fazer. Então, pai, você é o sacerdote do lar. Quando teu filho é pequeno, ele vai prestar bastante atenção em você, porque no futuro ele vai querer fazer o que você faz. Seja um sacerdote, um representante sagrado, revestido de autoridade de Deus, para que seu filho deseje, dentro do reino, fazer a mesma coisa que você. Mulher, nós falamos também da mulher, a sacerdotisa. Eu sei que nós vivemos num mundo onde é pregado o feminismo. Irmãos, eu confesso que eu vejo muitas mulheres extremamente competentes, assumindo lugares de autoridade e exercendo a sua função de maneira extraordinária. Eu não questiono isso, eu acredito na habilidade, no poder, na inteligência da mulher para assumir, pode ser qualquer função, qualquer autoridade no mundo, presidente de uma nação, presidente de uma empresa, não vejo nenhum problema quanto a isso. O que me preocupa, na verdade, são a omissão dos homens. Quando uma mulher está despontando hoje, muitas estão despontando pela omissão dos homens em relação ao seu sacerdócio. Agora, a mulher não tem problema nenhum dela ser, às vezes até mesmo, ganhar mais que o homem no lar, ter um trabalho mais bem recompensado, um cargo melhor, não tem problema nenhum. Mas ela tem que entender que a Bíblia Sagrada determina que haja uma submissão dela em relação ao marido. E muitas pessoas confundem submissão, e nós entendemos que submissão, a própria palavra diz, quer dizer está debaixo, missão da mesma missão que o homem. E a missão do homem é sacerdote, então a missão da mulher é ser uma boa sacerdotisa junto com o sacerdote, principalmente começando pelo seu lar. E que eles estejam alinhados, um ao lado do outro, não com discordância. Amém? Porque a Bíblia diz que um reino dividido não subsistirá. Se o homem é rei e a mulher é rainha, nós não podemos estar separados e divididos dentro do nosso lar. Então nós temos que estar alinhados ao serviço de Deus, à educação dos filhos, à condução da família, em tudo que é inerente à vida de um casal e de uma família e de seus filhos. Amém, queridos? E a Bíblia diz que a mulher aprenda em silêncio. Aprender em silêncio, aqui não é, eu entendo que não é aprender calada, mas é aprender com respeito, a maneira que ela se comporta diante do homem, principalmente na frente das pessoas. Nós não podemos transmitir uma imagem ruim em relação ao governo do nosso lar. Amém? Eu não quero entrar muito mais nessa área, mas eu acredito que o Espírito de Deus, através da oração, ela vai instruir as mulheres como elas se devem comportar, tratando um homem com respeito, com honra, para que realmente o poder de Deus se manifeste na vida deles e na família deles. Quanto aos filhos, queridos, eu quero falar também a respeito dos filhos, porque nós somos filhos e também somos esposos, esposas e pais. A Bíblia diz que os filhos devem honrar os vossos pais, para que tenham uma vida longa e abençoada nessa terra. Infelizmente nós vivemos um tempo onde os filhos não têm honrado seus pais, e nós vemos muitos jovens perderem a vida. Então, filhos, você que é filho, há uma lei de Deus, estabelecida por Deus, com promessa: honre teu pai, honre a tua mãe. Você terá dias longos nessa terra e a sua vida será ricamente abençoada por Deus. Tudo que você fizer, Deus estará abençoando e estará junto com você. Para que você, dentro do lar, junto com os seus pais, estabeleça um reinado que serve a Deus. Estabeleça verdadeiramente uma embaixada do reino de Deus nessa terra. Que a nossa casa, que a nossa família, que o nosso lar seja uma embaixada divina, real e verdadeira, constituída por sacerdotes, sacerdotisas,
representantes sagrados de Deus nessa terra, revestidos de autoridade de reis e de rainha. Este é o ministério familiar, é o sacerdote familiar, que nós temos que ter no nosso coração, conforme a palavra de Deus nos ensina. Tem também o nosso sacerdócio, o reinado profissional. Aqui é uma coisa hoje que pega muitas pessoas a respeito disso. Nós temos que entender também que o trabalho, o nosso trabalho faz parte do nosso sacerdócio perante Deus. Quando nós estamos trabalhando, nós estamos servindo a Deus, nós estamos cumprindo o nosso sacerdócio, nós estamos representando a Deus dentro do nosso trabalho. Agora, nós precisamos também ser o representante sagrado de Deus no trabalho, representante justo, um representante íntegro, reto, honesto, temente a Deus no nosso trabalho. Que nós tenhamos que honrar ao Senhor, honrar o Senhor minúsculo, como nós honramos ao Senhor com letra maiúscula, ou seja, honrar os nossos senhores, as autoridades na terra, como nós devemos honrar o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a você que é empresário, você tem que entender que o seu empresariado faz parte do sacerdócio seu para com Deus e do reinado seu para com Deus. Que nós sejamos empresários justos, honestos com os nossos funcionários, não atrasando o pagamento, que nós possamos andar em justiça com as leis da nossa nação a respeito de tributos, enfim, tudo que a lei determina, nós como empresários devemos seguir. Não devemos ter dúvida no nosso coração que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos e nos manter íntegro, reto diante do nosso trabalho, diante da nossa nação, diante das leis que envolvem as empresas, sem colocar em risco a idoneidade e a saúde financeira dela. Os empregados, nós temos que honrar os senhores, temos que honrar os nossos patrões. Sabe, queridos, eu vejo às vezes empregados que servem a Deus, que estão na igreja, fraudarem, às vezes, enfermidades, atestados médicos para não trabalhar ou fazer alguma outra coisa. Nós vemos pessoas matarem o tempo dentro da empresa, ou seja, nós estamos roubando aquele que Deus constituiu Senhor sobre nós, ou seja, nós estamos roubando a Deus. Realmente nós temos que cumprir o nosso sacerdócio, tanto como empresário, como funcionários, como empregados de qualquer empresa, de uma maneira íntegra, de uma maneira reta, para que nós possamos honrar a Deus com o nosso trabalho ou com a nossa empresa, em nome de Jesus. E tem algo que eu quero falar, que eu quero enfatizar aqui a respeito do ministério sacerdotal e do reinado profissional. Deus constituiu alguns princípios na palavra. Eu sei que muita gente é contra esses princípios, e eu vejo líderes ministerial da nossa nação, às vezes, falar a respeito disso de uma maneira que eu vejo a Bíblia bem clara a respeito disso. O nosso trabalho é o nosso sacerdócio para com Deus. Aquilo que Deus nos deu, aquilo que nós recebemos de Deus, pertence a Deus, porque nós representamos a Deus, nós reinamos em nome de Deus. Então a Bíblia diz que nós justos, nós não podemos se envolver em propina, nós não podemos nos envolver em suborno para benefícios próprios, muito pelo contrário, nós temos que rejeitar isso, porque nós vemos na nossa nação, às vezes passeatas cristãs a favor contra a corrupção. A corrupção não começa no governo, a corrupção começa dentro do nosso lar, dentro da nossa empresa, dentro do nosso trabalho. E amanhã, quando uma dessas pessoas assume um governo, assume uma posição do nosso governo, ela só vai estar praticando aquilo que ela aprendeu. Então, parece que no brasileiro ouviu-se uma cultura de levar vantagem em tudo. No reino de Deus não é assim. No reino de Deus é monarquia, e nosso rei diz que nós devemos ser íntegro, honesto com relação às pessoas e principalmente às finanças. Então não se envolva nisso, fuja disso e procure ser fiel a Deus, principalmente na área financeira, para que você tenha uma vida abençoada. Porque a área financeira nós também temos que servir a Deus na igreja, é uma responsabilidade da importância do serviço ministerial, faz parte do nosso sacerdócio servir a Deus com as nossas finanças. E Deus estabeleceu o princípio.
que está na palavra de Deus, que são das primícias, dos dízimos e das ofertas. Quando nós exercemos o nosso sacerdócio profissional, o nosso reinado profissional, tudo aquilo que nos vem à nossa mão, tudo aquilo que nós recebemos, ele faz parte do reino de Deus, e uma parte dele está estabelecida por Deus, que deve ser direcionado ao serviço ministerial. As primícias, querido, representam um dia do nosso trabalho. Quando nós recebemos de Deus aquilo que Ele nos concedeu, nós dividimos por 30, aquilo representa a primícia. Nós precisamos ter ideia da importância da primícia no serviço ministerial. É ela que santifica tudo que chega nas nossas mãos. Nós não sabemos se aquele dinheiro foi usado em suborno, em venda de compra ou venda de drogas, em prostituição, nós não sabemos. Mas quando o dinheiro chega nas nossas mãos, nós entregamos a primícia a Deus, nós estamos santificando tudo aquilo que está na nossa mão. Lembra? Nós somos um representante sagrado, e quando nós entregamos a primícia, o dinheiro que fica na nossa mão, ele se torna sagrado por Deus. Agora, para quem que eu dou a primícia? Ela representa um dia de trabalho, é o salário dividido por 30. A primícia Deus estabeleceu na palavra dele, que nós devemos entregar para o pastor, para o sacerdote no Velho Testamento, que hoje representa o líder da igreja. A sua primícia, querida, você deve entregar para o seu pastor. Deus estabeleceu isso como princípio para a santificação de tudo que chega na nossa mão. Seja fiel quando receber o teu salário. Tira o teu primeiro dia de trabalho e entregue ao teu pastor, informando que é a primícia que Deus estabeleceu na palavra. Ele vai orar sobre a tua vida. Isso significa que você reconhece o ministério, a autoridade dele sobre a tua vida, e toda palavra que ele liberar sobre a tua vida, haverá um grande poder, uma manifestação. Tudo que você reconhece em Deus, você recebe de Deus. Isso significa que você reconhece o teu pastor como autoridade espiritual sobre a tua vida, e toda palavra e oração que ele liberar, você vai ser ricamente abençoado por Deus, em nome de Jesus. Quando você depois dá a primícia, o valor que sobra é quando nós damos o dízimo, que é estabelecido por Deus, 10%, que é aquilo que Deus estabeleceu na palavra, que vai proteger aquilo que nós recebemos. Isso faz parte do nosso sacerdócio profissional e do nosso reinado profissional, para que a seriedade de servirmos a Deus também na igreja. O dízimo, ele é entregue na igreja, é onde você entrega, na igreja que você congrega, onde você é alimentado, onde você faz parte, onde você é membro. Amém, queridos? Então, o dízimo, ele protege tudo aquilo que está nas suas mãos. A primícia santifica, o dízimo protege, ou seja, Deus repreenderá o devorador. Não sou eu, nem você, nem oração nenhuma. É o dízimo, é a ação que nós temos que ter para devolver a Deus aquilo que é dele, estabelecido pela palavra. Então tudo aquilo que chegou na sua mão, através do seu sacerdócio, reinado profissional, estará protegido por Deus. E o que é a oferta? A oferta é livre, irmãos. A oferta é livre para tanto da igreja como para pessoas, para ajudar as pessoas, oferta de alimento, oferta financeira, oferta de abraço, sorriso, palavra, visita, tudo aquilo que você pode ofertar, uma palavra de consolo, uma palavra de fé, tudo isso é oferta que nós damos às pessoas e à igreja. Você pode ofertar financeiramente à igreja, como você pode ofertar financeiramente às pessoas. E nós temos praticado isso na nossa igreja. E o que faz a oferta? O que faz a oferta? Ela traz a multiplicação. Ela faz com que as nossas sementes se multipliquem, que as nossas finanças se multipliquem. Aquilo que você semear é aquilo que você vai colher. Sobre o sacerdócio e o reinado profissional, a Bíblia nos ensina que nós temos que servir a igreja, servir a Deus com as nossas primícias, com os nossos dízimos e com a nossa oferta. Você pode pensar ou até falar: eu não concordo com isso. Com todo o respeito que eu tenho,
Se você não concorda com isso, e eu expliquei aqui de forma bem clara que o reino de Deus é uma monarquia, você então está querendo trazer isso como uma democracia. Eu falo com toda certeza, irmão, você me perdoe, mas você não pertence a este reino, porque este reino é monarquia, este reino tem leis estabelecidas, esse reino é um rei que governa reis e já está estabelecida a lei de Deus. Então todo rei todo rei constituído por esse nosso rei dos reis não seguir a sua instrução, com certeza ele será destituído do seu reinado. Então, com todo respeito, grave isso no teu coração. O reino de Deus é monarquia e nós somos reis constituídos por ele para governar a nossa família, governar o nosso trabalho a serviço de Deus como representante sagrado, como sacerdote e rei nessa terra. Amém, queridos? Por que eu falei tudo isso? A importância do ministério na igreja é tão extraordinário que a Bíblia diz que nós devemos governar bem a nossa casa, não sermos dados ao vinho, não ser de torpe ganância, não sermos avarentos, que nós ensinemos os nossos filhos, né, o caminho do Senhor, porque se nós não formos capazes de governar o nosso lar, se nós não formos capazes de governar o nosso trabalho segundo os padrões divinos, o que nos faz pensar em nós governarmos a igreja ou termos função na igreja a contento de Deus? Entenda que nós estamos numa guerra de reino contra reino. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus e então nós nos tornamos representantes sagrados, reis. Então nós fazemos parte do reino do Filho do seu amor, a reino da luz. E há uma guerra entre o reino da luz e o reino das trevas. A importância de servir na igreja é tão sério que você não pode servir na igreja de qualquer maneira. Nós temos que servir na igreja com a nossa família, com o nosso reinado familiar estabelecido, o sacerdócio familiar estabelecido, o nosso sacerdócio e o reinado profissional também estabelecido, para que nós possamos exercer o nosso sacerdócio, o reinado ministerial com poder de Deus. Porque se eu tenho a minha vida totalmente desregada, o que me dá credibilidade para servir na igreja? Isso é muito sério, isso é muito importante. A Bíblia diz que o nosso sacerdócio, o nosso reinado ministerial é ir de pregar o evangelho por toda parte da terra, a todas as nações, a toda criatura. Isso faz parte de todo o sacerdócio e de todo o reinado. Isso não é exclusivo do pastor que tem a função na igreja. São de todos os sacerdotes de Deus, de todos os representantes sagrados de Deus nessa terra, de todos os reis constituídos por Deus nessa terra. Ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Esta é a grande responsabilidade que nós temos ministerial e dentro da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo nessa terra. E a importância do ministério da igreja é tão sério que se as pessoas não cumprirem aquilo que eu trouxe anteriormente, na sua família e no seu trabalho, com certeza eles envergonharão o nome do nosso Senhor Jesus Cristo dentro do ministério. Para que a nossa voz tenha credibilidade, para que a nossa pessoa, o nosso testemunho tenha valor, para que nós possamos exercer poder e autoridade espiritual, nós temos que seguir os padrões estabelecidos pela palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que nós temos que ser obreiros, que nós não tenhamos nada do que nos envergonhar. Então nós temos que ter o sacerdote, o reinado familiar e profissional estabelecidos segundo os padrões de vida, os padrões divinos, que manejemos bem a palavra de Deus, ou seja, nós temos que conhecer a palavra de Deus. Isso é de suma importância no ministério da igreja. Irmãos, a palavra de Deus é a espada do Espírito, e nós temos que usar a espada no momento de confronto, e nós temos que manejá-la ela com a habilidade, para que possamos vencer e destruir todas as forças do mal através dela durante o nosso ministério e também nos proteger. E também, queridos, a palavra diz que é necessário que nós sejamos irrepreensíveis, e isso tudo faz parte da importância da nossa vida ministerial, que nós sejamos homens e mulheres, sacerdotes
e sacerdotisas, reis e rainhas que sirvam a Deus, conforme está estabelecido pela palavra de Deus. A importância de servirmos a Deus na igreja é tão séria, uma responsabilidade tão grande, que nós precisamos manter o nosso sacerdócio e reinado alinhado com a palavra de Deus. Assim, tudo que você fizer vai estar abençoado, você vai estar protegido e a tua palavra terá credibilidade e poder no reino espiritual. Eu espero ter ajudado você de uma maneira que faça você meditar a respeito do que nós somos, do que você é em Deus, a partir do momento que Jesus te comprou com o sangue dele. Ele te comprou e te constituiu rei e sacerdote para o seu Deus e Pai. Sacerdote, sacerdotisa, vocês são um representante sagrado de Deus nessa terra. Rei, rainha, vocês são autoridade constituída por Deus nessa terra, de origem hereditária, da família real de Deus. É muito importante o serviço ministerial na igreja. Esteja alinhado com o que diz a palavra de Deus. Deus abençoe vocês. Foi uma satisfação e um prazer estar aqui com vocês. Eu quero encerrar orando para que o Espírito de Deus venha alinhar as nossas vidas segundo os padrões divinos. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por esta oportunidade. Que cada um dos meus irmãos possam receber com alegria, possam receber de uma maneira que venha edificá-los, trazer conhecimento, para que eles venham não perecer nessa terra, mas que eles venham vencer todas as circunstâncias, tanto a nível familiar, tanto a nível profissional, como a nível ministerial. Eu os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.